Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance todos nessa manhã, através dessa live aqui, que nós possamos viver uma manhã abençoada aqui, um tempo curto, mas que seja bendito, que seja produtivo, que alcance os corações. O Senhor conhece aqueles que são seus, Ele reconhece a voz sincera que sai do nosso coração, Ele reconhece aquilo que sai de dentro de nós, tudo que sai de dentro de nós, seja bom, seja ruim, Ele reconhece, Ele sabe identificar as nossas características, Ele sabe identificar aquilo que nós temos dentro de nós, né? E quando nós nos dispomos a nos expor, a colocar, a ser sincero diante dEle, a da parte de Deus uma ação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, que pode ser de correção, pode ser de libertação, pode ser de cura, pode ser, mas sempre de vitória. Deus, Ele age na nossa vida para trazer vitória, mesmo que às vezes seja repreendendo, mesmo que às vezes seja corrigindo, mesmo que às vezes seja de uma maneira que nós não conseguimos entender, mas a ação de Deus, ela é vitoriosa sobre as nossas vidas. Deus, os pensamentos de Deus ao nosso respeito, eles sempre são pensamentos de paz. Deus quer te trazer paz. Muitas vezes não entendemos, há conflitos, porque a nossa estrutura de orgulho, nossa maneira de agir, não consegue interpretar tudo que Deus tem de bom para nós, tudo que Deus tem de maravilhoso para nós. Nós muitas vezes queremos as coisas do nosso próprio jeito, ao nosso bel prazer, e não conseguimos reconhecer a voz de Deus, a voz poderosa do Senhor. Deus nos chama para servir, né? O objetivo de Deus é que nós o sirvamos. Como nós servimos a Deus, isso é uma das coisas mais difíceis de nós conseguirmos colocar, né, irmãos? Como servir a Deus? De que maneira? Como eu vou colocar os meus talentos, a minha vocação à disposição do Senhor? Como eu faço para que eu possa fazer coisas que agreguem ao reino de Deus? Eu não vou agregar a Deus, mas ao seu reino, aos seus propósitos. Deus, Ele criou todas as coisas com planos, com propósitos. Deus, Ele estabeleceu o mundo da forma como ele é, porque Ele tinha um propósito que fosse dessa maneira. Então Ele tem a regência sobre todas as coisas do universo, e Ele estabeleceu as coisas da maneira que são. Como eu vou agregar a esse reino? Como é que a minha vida vai ser benéfica, vai trazer frutos para esse reino? De que maneira? Eu até coloquei aqui como tema, né, da nossa ministração, da nossa meditação da palavra nessa manhã servir ou ser servido, né? Então eu me coloco na maneira de servir, ou eu me apresento dizendo assim, eu preciso ser servido, né? Eu vou pegar dois textos e aí nós vamos começar a meditar baseado nesses dois textos que eu vou rapidamente fazer a leitura aqui. Um deles está em Mateus, é um texto muito conhecido, Mateus 23, de 1 a 12. É um texto, eu vou pegar só uma parte dele, mas o capítulo inteiro é pesado mesmo. É Jesus tendo uma tratativa com a liderança religiosa daquela época de uma maneira fortíssima, duríssima. Ele pegou muito pesado e, repito, sempre que Deus trabalha na nossa vida pesada, é uma forma dele querer chamar a nossa atenção para nos libertar, para nos curar. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quer dizer, eles tomaram conta da lei, tomaram conta, se sentaram ali na cadeira de Moisés. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, façam, observe-as, fazei. O que eles estão falando para fazer é verdade, mas não procedam em conformidade com a obra deles não, que eles não estão falando o que eles estão pregando, porque dizem e não fazem. Pois eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-lo, não querem mexer nesse fardo, coloca na vida dos outros, mas na sua própria vida não. Eles estão muito mais preocupados em serem vistos, fazem as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes. Então tem uma aparência assim muito bonita, porém não estão praticando o que eles mesmos estão pregando. Amam os primeiros lugares lá nas ceias, os primeiros cadeiras nas sinagogas,
as saudações nas praças, e de serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, quer dizer mestre, né? Eles amam isso. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, é saber o Cristo, e todos vocês são irmãos. Então Cristo, ele é o Senhor, ele é o mestre, e todos nós somos irmãos. Ninguém na terra chamei por pai, porque pai é o vosso pai que está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Agora, o maior dentre vocês será vosso servo, vai servir. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esse texto aqui, ele está dizendo assim, para aquela multidão, os discípulos que estavam presentes, ele pega aquela liderança religiosa daquela época e coloca eles como exemplo. Fala, olha, eles pregam isso, eles estão pregando a verdade, o que eles estão falando é real, está escrito nas escrituras, porém eles não estão preocupados em cumprir, eles não mexem um dedo para cumprir as escrituras. Eles não fazem nada para que sejam cumpridas. Eles estão muito mais preocupados em aparecer na praça, saudarem eles como rabi, como mestre, eles sendo as pessoas mais importantes, colocam roupas todas, né, na época, né, com franja e tal, porque eles querem reconhecimento, estrutura de orgulho. Então eles pregavam verdades que poderiam ser abençoadoras sobre a vida do povo, mas não eram exemplo, não viviam em conformidade. Eles atavam, colocavam sobre o povo algum jugo, e o povo mesmo não conseguia suportar, e eles mesmo não mexiam uma palha para que aquilo acontecesse. Daí o Senhor Jesus fala assim, olha, vocês querem ser, né, ter uma importância no reino, então sirvam. Vocês têm que ser servos. Vocês querem ter alguma importância no reino, não importância para pessoas, mas dentro desse plano maior, macro, que Deus criou, tudo que existe Deus criou, e eu quero fazer parte desse projeto de Deus sobre a minha vida. Sobre a vida da humanidade, eu quero fazer diferente as coisas, eu quero fazer a diferença. Então Jesus explica, vocês querem? Então sirvam, sejam servos. Né? Está lá em Mateus 23. Depois, rapidamente também um outro texto, em João, no capítulo 13, versículos de 12 a 15, diz assim, esse texto estava acontecendo quando Jesus estava à mesa com os discípulos, às vésperas dele ser entregue, né? Na noite que ele vai ser traído ali por Judas, estão lá celebrando, e existe a cerimônia ali que, inclusive a Igreja Católica faz, a cerimônia do lava-pés. Então, depois que lhes lavou os pés, Jesus lavou o pé dos discípulos, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que eu tenho feito? Né? Jesus era o mestre, e ele fala assim, eu vou lavar o pé de vocês. E Pedro, ele tem uma reação e fala assim, de jeito nenhum. Imagina, o senhor é o mestre, o senhor vai lavar os meus pés? Jesus fala para Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Eu falei, então lava o que o senhor quiser, lava o pé, lava a cabeça, o que o senhor quiser, está escrito, né? Aí Jesus falou, não precisa, basta lavar os seus pés. Ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele se coloca na condição de servir, de lavar os pés ali. Aí ele fala assim, vós me chamais mestre e Senhor, Jesus falando para os discípulos, e dizeis bem, porque eu realmente sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É muito comum nós pegarmos pessoas cristãs e falar assim, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu não sirvo homens, eu sirvo a Deus. Na verdade, essa frase, ela normalmente vem recheada de muita ferida no coração. Eu não vou servir homens são falhos, homens são manipuladores, homens têm autoridade de poder e querem dominar sobre a gente, o que é uma verdade mesmo. Só que muita gente está ferida com isso. Então fala assim, olha, eu não sirvo homens não, eu só sirvo a Deus. Meus irmãos, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no céu. O seu trono, ele está sentado sobre o trono. E põe os seus pés como que sobre a terra. Deus está no nosso coração. Agora, Deus ensinou como servi-lo. Jesus falou assim, se vocês querem me agradar, façam os pequeninos. Senhor Jesus era muito maior do que os discípulos.
E ele se pôs a lavar os pés, ele se pôs a servir. O ministério de Jesus Cristo foi de serviço, foi de entrega. Ora, ele serviu ao Pai, na verdade, servindo os homens, cuidando dos homens. Esse foi um legado que o Senhor Jesus Cristo deixou. Ora, a igreja é o lugar onde vamos com intenção de servir ou ser servido. Esse tema de servir e ser servido, meus irmãos, é muito amplo. Eu poderia abordar ele aqui diversas semanas, poderíamos falar de diversas formas, em diversos lugares, família, trabalho, sociedade. Olha, em muitas áreas nós podemos abordar, muitas áreas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre servir ou ser servido na igreja. E sabe por que eu quero falar isso? Porque nós estamos formando pessoas. Né? O trabalho, um dos trabalhos da igreja, são vários, mas um dos trabalhos é o discipulado. E às vezes, é claro que tem pessoas que chegam necessidade na igreja, sofrendo, chorando, angustiado, não vê saída, problema na família, problema financeiro. Você precisa socorrer o cara, né? Você precisa ajudar ele. Isso faz parte de um processo. Mas esse não é o processo. Eu não posso permitir que a pessoa fique 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e só falando assim, por favor, cuidem de mim. Por favor, olhem minhas feridas. Por favor, porque eu não emancipo, essa pessoa não vai crescer nunca, ela não vai evoluir. Ela precisa despertar que ela, como eu, ela veio para servir. Então, quando eu vou para a igreja, eu tenho um propósito de servir as pessoas ou de ser servido. O que eu faço quando eu vou na igreja? Eu quero que as pessoas, quando eu vou lá, as pessoas cuidem de mim, eu quero que a igreja seja estabelecida com um louvor bonito, uma boa palavra, eu entro cheiroso, tomado banho, arrumadinho, saúdo todo mundo, paz, 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 e aí termino, tchau, 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 sento no meu carro e falo, puxa, eu não gostei muito do louvor hoje, não gostei muito da palavra, né? E volto no domingo seguinte, esperando que as coisas melhorem. Mas a verdade é que eu tenho que definir o que eu quero diante de Deus. Eu quero ser servido pela igreja, servido pelas pessoas. Essa é a minha vida? Ou eu tenho uma identidade de serviço? Estamos trabalhando nossos irmãos para crescerem e terem emancipação espiritual? Ou estamos criando pessoas dependentes? Quando nós olhamos para as nossas igrejas, nós estamos trabalhando para emancipá-los? Ou trabalhando para ser como ao invés de ser um rebanho apenas a ser cuidado. Apenas vou cuidar, vou cuidar, vou cuidar. Nós queremos crescer espiritualmente. Meus irmãos, escolhemos ficar em uma igreja pelo que ela nos oferece ou pelo que temos oportunidade de fazer nela e através dela. Por que eu for numa igreja? Ah, eu vou numa igreja porque lá é uma bênção, porque lá faz tudo do jeitinho que eu gosto. Ou eu vou procurar estar, fixar, firmar numa igreja onde eu possa ser atuante e trabalhe em prol do reino de Deus. O que eu quero para a minha vida? Eu quero um lugar pronto, onde todos me sirvam. Cheguei, eu, esposa, filhos. Daí chega um monte de obreiro e fala assim, daqui seu filho, um para uma classe, outro para outro faz isso, outro faz aquilo, eu sento, escuto a palavra, eu sento, canto os louvores e vou embora. Eu fui servido. É isso que eu quero para a minha vida, é ser servido, essa noção de viver igreja, essa noção de viver reino de Deus na terra, é eu ser servido. Ou eu penso diferente. Não, eu preciso fazer acontecer, eu preciso que as coisas aconteçam. Porque, meus irmãos, nós queremos crescer espiritualmente, emocionalmente, moralmente, ou queremos ser constantemente supridos em nossas fraquezas espirituais, morais e emocionais. Porque se eu quero crescer espiritualmente, moralmente, emocionalmente, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Eu tenho que interpretar a palavra de Deus, trazer para mim, e a partir daí eu passar a fazer discipulado, ensinar pessoas a fazer o que eu estou fazendo. Ou eu preciso de uma igreja que cuide de mim. Essa pessoa não vai crescer. Ela vai constantemente estar ali para ser apenas
tratada. É esse o seu chamado de vida? Você veio para a terra para ser tratado? Deus te trouxe, você morava em outro lugar, Deus te trouxe. Você vai ficar aqui na terra 70, 80, 90 anos, eu não sei quanto tempo você vai ficar. Vai falar assim, bom, eu vim aqui para que cuidem de mim. É esse o propósito, é nisso que você quer crescer, é nisso que você quer ter uma identidade de vida. Ou você quer que a tua vida tenha uma marca, né? Porque o Senhor nos chamou para ser dele, ele nos marcou com o sangue. Mas a palavra de Deus fala que tem lá os livros das crônicas, onde são relatados os feitos. Quais feitos você vai apresentar a Deus? Deus, cuidaram de mim, me deram uma boa igreja. Ou você vai ter uma identidade e falar assim, eu faço parte desta obra. Um vai pregar, outro vai cantar, outro vai fazer sei lá o quê. Mas eu faço parte desse processo. Eu estou aqui para libertar pessoas, eu estou aqui para curar pessoas, eu estou aqui para abençoar pessoas, eu estou aqui para agir em favor de pessoas. Eu sirvo a Deus abençoando e servindo pessoas. Porque quem fala que serve a Deus e não tem atitude de servo, não serve. Servir é o servo. Mas você fala, eu só sirvo a Deus, eu escuto a voz de Deus. Que conversa é essa? Tem um Deus só para você? Eu frequento a igreja apenas para me alimentar e ir para casa, onde a vida continua a mesma, ou nós queremos fazer algo diferente pelos nossos irmãos? Nós queremos fazer diferença na vida dos outros. Minha vida é, por favor, façam alguma coisa por mim, ou a minha vida é, puxa, o que eu posso fazer por você? Qual que é a tua vida? Façam por mim, por favor, me amem. É a tua carência que você apresenta lá na igreja e fala, cuidem de mim, eu sou pobre e necessitado. Ou você é, rapaz, eu cheguei aqui esculachado mesmo, cheguei aqui ruim. E não está 100% ainda não, mas as coisas estão melhorando. E eu vou dar um testemunho vivo que as coisas estão melhorando na minha vida e eu quero ajudar pessoas. Eu quero servir a Deus cuidando de pessoas, porque o que Deus tem feito por mim é coisa maravilhosa e eu quero trabalhar em cima desse processo. Quem você é? Façam por mim ou eu faço pelos outros? É fundamental, irmãos, entendermos o que nós somos nesse processo. Porque com certeza isso define o nosso futuro. O que é que nós somos nesse processo? Eu sou o agente transformador ou sou o agente que clama pela misericórdia? Eu sou a pessoa que está lá esperando que traga uma água ou suco, ou eu sou aquele que vai fazer a diferença na vida dos outros? Meus irmãos, nós queremos coisas fáceis, prontas, para que eu possa engordar apenas. Sabe a figura da ovelha gorda? Sabe a ovelha gorda? A ovelha gorda é difícil demais para pastor. Porque o pastor, a ovelha ouve a voz do seu pastor, e o pastor fala assim, olha, a água está para cá, vamos beber água ali, o melhor passo está para cá. E as ovelhas que trabalham, tão espertinhas, tão ligeiras, elas vão rapidinho, elas vão fazer o que tem que ser feito. As ovelhas gordas não dão conta. Elas não vão. Elas não conseguem, estão pesadonas. Vai levar uma semana para chegar no lugar da água, no pasto bom. Eles não vão evoluir em nada. Meus irmãos, não queira só ser engordado, não. Sê tu uma bênção. O que você é no reino? Qual a definição que você tem para a sua própria vida no reino? Quem é você diante de Deus? Como você serve a Deus? Qual é a tua história diante de Deus? Isso vai definir o teu futuro. Se você vai continuar sendo tratado com a papinha espiritual, ou se você vai crescer. Ou se vai ser um homem, uma mulher com maturidade para enfrentar problemas, para resolver situações, para conseguir alcançar livramentos, libertações na presença de Deus, para se livrar do mal, para desvencilhar-se dos problemas. Ou se a cada problema que surgir na tua vida, pequeno ou grande, não importa, você vai ter que correr e falar para alguém, por favor me ajuda, eu não sei o que fazer. Quem é você? Quem é você? Se você souber essa resposta e fizer uma boa escolha, isso vai definir a sua vida. Vai definir o teu futuro, vai definir
tua geracionalidade, os seus filhos, os seus netos, você vai marcar a sua vida, e esta marca, meus irmãos, a vida continua. As pessoas que baixaram a sepultura e morreram na esperança em Cristo Jesus, a vida já está, vai continuando. Nós continuamos, nós temos um legado a apresentar. Nós estamos construindo a coroa que vai ser nos entregue. Mas esse legado tem que ser escrito. A matéria com que você vai construir o seu edifício no alicerce de Jesus Cristo, você escolhe. Já preguei isso diversas vezes, né? Madeira, os irmãos que me conhecem sabem de cor. Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas. Como você está edificando a tua vida? Então, que você possa meditar, que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, e durante os próximos horas, próximos dias, você possa tomar uma definição de quem é você no reino. Quem é você? Quando você vai à igreja, você quer ser servido ou você quer servir? As igrejas estão retomando as atividades agora. Você quer ser servido ou você quer servir? Que o Senhor te abençoe. Tenha um espetacular domingo. Que a bênção de Deus seja com a tua família, com a tua casa. Aproveite bem e vamos seguir. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir da maneira correta e vamos ser felizes. Que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja no teu lar, que a bênção de Deus te alcance, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Valeu, até a próxima.